para todo mundo que gosta de ficção científica e é entusiasta do gênero, sabe que ele é muito prolífico, possibilitando diversos modos de abordagem dos mais inúmeros temas. E aqui hoje eu estou com o Fernando Brito, onde vamos falar sobre a coleção Clássico Sci-Fi lançado pela Versátil, onde tem os filmes mais incríveis desse gênero. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez ao Formiga. Sempre um prazer participar. Meu nome é Fernando Brito, sou curador da Versátil Home Video desde 2002 e o pai dessas crianças aqui da coleção Clássico Sci-Fi e também dos seus derivados, né? Porque a gente também tem os spin-offs, né? Que são as coleções derivadas da coleção principal Clássico Sci-Fi. Então, é um prazer poder participar mais uma vez. O Formiga Elétrica é um parceiro histórico nosso, a gente já produziu muita coisa junto, muito conteúdo, vocês vão poder ver aí no canal. E poder falar dessa coleção e falar dessa paixão, né, pela ficção aí, especulativa, né, ficção científica, essa tradição literária, a tradição quadrinística, né, e a tradição cinematográfica, né, como a história da ficção científica, a partir do século XX, ela, não só do século XX, já final do século XIX, já ela vai ser feita, né, aí começa a ser feita por imagens, né. Então é um prazer, né? Quando, por exemplo, tem 2 livros já que a gente já publicou, né, sobre a coleção, com ensaios de filmes da coleção. Então você vê, por exemplo, essa imagem aqui, né, que nós estamos vendo aqui nessa capa, né? É uma imagem histórica, né? É simplesmente do incrível homem que colheu, né? É uma obra-prima da ficção científica do Jack Arnold dos anos 50, né? Então, um filme existencial. Aqui tem Casei-me com um monstro. Então você vai vendo essas imagens, né, que dizem muito. Até essa aqui é muito curioso, né? Que é um detalhe de um dos filmes, é um filme que você escreveu. Isso, que é um pôster americano do Viagem ao Fim do Universo. E é um pôster que não tem nada a ver. Aí daria já, só que é o pessoal da American International Pictures, né? Que é a empresa, né, que distribuía os filmes do Roger Corman, muito famosa, né? Distribuiu Mário Bava. E aí eles pegavam os filmes estrangeiros, modificavam, editavam os filmes, mudavam os filmes, dublavam, colocavam outra trilha e faziam um marketing que realmente era um marketing bem picareta, né? Então é muito bacana, é uma coleção assim de descoberta, que acho que uma coisa importante que o Formiga Elétrica faz muito bem, e que a Versátil também a gente procura fazer, é fazer essa arqueologia do futuro, no sentido da arqueologia do futuro, da arqueologia dos futuros imaginados pela ficção científica. O que é isso? É trazer nessas coleções de antologia diferentes visões, são filmes de diferentes épocas, diferentes décadas, e como essa história da ficção científica é muito rica, gente. Não é só os jogos hoje, os filmes recentes, as séries que o pessoal gosta, mas se você quiser se aventurar pela história da ficção científica no cinema, é assim um universo fascinante. É uma aventura que vai ter um começo, que é o seu interesse, mas não vai ter um fim, porque você vai passar a vida. É um buraco negro. Você entrou, você não sai. Exatamente. Nunca mais. Você vai ser o rato da ficção científica, entendeu? Ser rato de sebo, rato de livraria. E é um prazer imenso, né? O prazer é todo nosso. E esse bate-papo você vai conferir logo depois da vinheta. Bom, e se você está conferindo esse vídeo, com certeza você é fascinado por ficção científica. Então tem um recado muito importante para você. Se você estiver assistindo esse vídeo na semana de publicação, este sábado, dia 9 de dezembro de 2023, vai acontecer o Encontros Elétricos, um evento idealizado pela equipe aqui do Formiga Elétrica, onde vamos falar sobre ficção científica nos quadrinhos, no cinema e na literatura. Vamos ter palestras, bate-papos, debates, enfim, muita coisa para você que é fascinado por sci-fi. Então não perca tempo, adquira já seu ingresso no link aqui na descrição e a gente se vê lá. Fernando, minha primeira pergunta para você que é o seguinte, até como um fã da Versátil, eu já, antes de adquirir o primeiro box Sci-Fi, eu já tinha comprado alguns DVDs da Versátil, principalmente do Visconti, se não me engano, acho que o primeiro DVD da Versátil que eu peguei foi do Visconti. Só que eu não prestei atenção assim na distribuidora nem nada, falei, opa, legal, o filme do Visconti, deixa eu pegar aqui. Quando vocês lançaram o primeiro clássico Sci-Fi, foi a primeira vez que eu falei, nossa, que ideia legal, pegar vários filmes sci-fi interessantes, antigos, e colocar em um box só. Deixa eu dar uma olhada, pô, Versátil, Aí eu comecei a prestar atenção no loginho de vocês, tudo mais. Tanto é que, para quem aí é rato do Formiga Elétrica e tá com a gente já há muito tempo,
teve o primeiro vídeo que nós fizemos com o Fernando, falando da Versátil como um todo, eu tinha até perguntado para você, quando é que sai o volume 3 da coleção? E que grata surpresa que o volume 3 veio com um dos meus filmes favoritos, que é o Fase 4, Destruição, que é simplesmente fenomenal. Mas vamos do começo. Fernando Brito, de quem foi a ideia de ter esse box, né, essa série clássico sci-fi? E, além disso, o porquê de lançar uma coleção desse tipo aqui no Brasil? Então, a ideia das coleções temáticas foi assim, com o mercado, com a evolução do mercado, o que a gente via, né? Que havia o interesse das pessoas de ter aí um valor agregado, né? De você ter uma coleção que você tivesse a qualidade da imagem, versões restauradas, com conteúdo, que o importante do DVD, que é o diferencial, inclusive, da mídia física, seja do DVD, do Blu-ray, com relação ao streaming, é justamente o conteúdo extra, né? Porque o filme, a gente vai estudar, pesquisar, o filme não é apenas um filme, né? Ele é o filme e tudo aquilo que o cerca. Então, se você tem um comentário em áudio, tem um featurette, uma entrevista, uma análise, uma cena excluída, isso contribui muito para a sua apreciação do filme. Então, a ideia dessas coleções foi fazer esse recorte justamente nesse momento que o mercado estava se afunilando, já estava virando mais um mercado de nicho, de oferecer um custo-benefício, um valor agregado também ao colecionador. E, na verdade, a Sci-Fi ela foi um desdobramento natural de um movimento que a gente começou com as coleções temáticas. A primeira coleção temática, a gente teve alguns experimentos antes. Então, teve uma caixa do Brecht no cinema, as adaptações do Bertolt Brecht, teve uma caixa do Hollywood contra Hitler, dos filmes antinazistas da Segunda Guerra, a do Musashi, né, baseada dos Shambará, dos anos 50, né, com o Toshiro Mifune. E nós lançamos, a primeira foi a coleção de filme noir, Novas Filmes do Terror e filme noir, foram as duas primeiras. E aí chegou o momento de fazer a ficção científica. E uma preocupação que eu tinha era mais, mas o pessoal vai reclamar que é DVD, né, porque a qualidade, 2 filmes num disco. Falei, não, o critério, assim, além de trazer os filmes que são filmes relevantes, trazer aquelas pérolas, né? Porque se você pega todo o volume nosso, agora a coleção já tem 11 volumes, o 11º já foi anunciado, e vários volumes derivados, deve estar batendo em 17 ou 18 volumes, no total até mais, 20 volumes, somando com os spin-offs. E assim, até hoje a gente lança vários filmes que permaneciam inéditos em DVD e muitas vezes até em VHS. Então a gente sempre traz coisas que assim, que é o que eu chamo o conceito dos americanos, que eles chamam de gems, né? As hidden gems, né? Que são as pérolas escondidas, que é o trabalho do curador, que é o trabalho que eu faço desde 2002, que é como programador de uma sala de cinema, programador aí, de canais, que já são canais mais específicos, que é fazer um recorte, uma proposta. Às vezes a gente consegue fechar num volume um determinado tema, né? Mas muitas vezes tem esse perfil popurrí, né? De fazer uma visão panorâmica, pegando filmes de diferentes cinematografias, né? De diferentes décadas. Então a ideia dessa coleção foi oferecer isso, porque muitos desses filmes nunca saíram, né? Não tinham saído ainda e nunca sairiam, né? Então filmes ficariam aí perdidos nesse limbo, sem ter acesso, as pessoas terem acesso. E muita gente descobriu esses filmes através da coleção, né? Então eu lembro até hoje, teve até canais especializados de ficção científica que fizeram resenha e ficaram encantadas e viram a qualidade, que a qualidade de imagem, muitas vezes é superior a edições individuais lançadas anteriormente dos filmes. Não, com certeza. E assim, uma coisa que é muito legal, e isso é uma coisa que, claro, praticamente todos os gêneros têm, em certa medida, mas a sci-fi é aquela que extrapola no seguinte sentido: a possibilidade de abordagens ela é ímpar em qualquer outro gênero. Por quê? Porque quando você pega terror, por exemplo, embora você tenha diversos modos de se abordar o gênero terror, ainda assim vai ter a sensação do terror, a sensação do medo. Todos eles vão ter esse elo em comum. Agora, a ficção científica, ela é tão vasta que, assim, você tem, aqui nessa coleção, você tem filmes de terror, você tem filmes de comédia, você tem dramas, você tem pós-apocalipse, você tem N gêneros dentro do gênero da ficção científica, né? E o interessante aqui, como você falou, poxa, tinha muito canal especializado que não conhecia.
Eu estudo pesquisa e ficção científica já há muito tempo, inclusive em livros estrangeiros, porque livro teórico de ficção científica aqui no Brasil, infelizmente, é muito pouco. Então, o que acontecia? Nesses livros estrangeiros, tinha uma filmografia extensa que eu nunca tinha visto. E muitas vezes eu pesquisava o filme, buscava o filme de várias formas, inclusive algumas formas meio complicadas, mas era o jeito que a gente tinha. E muitas vezes o que acontecia? A qualidade da imagem era horrível. Isso daí é realmente terrível. Se você depender, por exemplo, da que a gente brinca da locadora virtual, ou pegar, assim, por exemplo, os canais de YouTube, ou arquivos na internet, Film Archive, esse tipo de coisa, às vezes você pega uma cópia que é ruim, tá cortada do filme, a ficção científica acontece muito isso, assim como terror, e o pior, tá no aspecto de tela errado. Exatamente. É uma coisa... Exatamente. E assim, se você gosta de cinema, gente, você tem que assistir o filme no aspecto de tela correto. Então, se o filme foi filmado 16:9, na janela correta, porque às vezes tá numa janela 16:9, mas ele é cropado. Então, vou dar um exemplo. A gente foi lançar em parceria, né, com a Califórnia, um parceiro nosso, lançar o Lamento, que é um filme de horror coreano maravilhoso, contemporâneo. E acontece o quê? Quando eles receberam lá da Coreia, eles adaptaram, que é uma coisa muito comum das distribuidoras brasileiras, para mandar para a TV a cabo, streaming, a janela preferida é um 7:7:1, que é aquela que, na verdade, o 7:8:1, que aparece sem nenhuma barra no seu televisor widescreen. Só que o diretor, ele filmou em 2:40:1. Então é uma outra janela, gente. O filme estava cropado, o filme estava, né? Você abre o filme, você perde informação. Então, o bacana é você ficar atento com esses detalhes, porque eles fazem a diferença, né? Então, essa a parte da qualidade da imagem, uma boa tradução, uma boa legendagem, já é um começo, né? Mas o que eu chamo a atenção são os extras. Então, por exemplo, você vê o John Carpenter, tá no volume 2 aí, com o Monstro do Ártico. Ele falando do Monstro do Ártico, do Howard Hawks, e fazendo a defesa, sendo que o John Carpenter, ele mesmo, ele vai, né, fazer a outra versão da novela do Campbell, que é o Enigma do Outro Mundo, The Thing. Sim. Então é muito bacana, e é uma releitura também do filme do Monstro do Ártico, que é dirigido, entre aspas, pelo Hawks, do Christian Nyby, que é um filme fundamental dos anos 50, até vou abordar na minha palestra no evento. E é muito interessante você tá aí um registro histórico, um depoimento em vídeo de 20 minutos em que ele fala longamente do filme, fala do Hawks, e ele fala da preferência dele em relação ao John Ford. E é até bacana, porque saiu a pesquisa agora da Sight and Sound, que eles fazem a cada 10 anos com os diretores, e se você pegar a lista do John Carpenter, os 10 filmes favoritos dele, deve ter 4 e 5 do Howard Hawks, né? Então é muito bacana você ter esses extras, né? Eu acho que acrescenta muito, né? Eu sou aquele cara que eu adoro ver extra, adoro ver versão estendida, comentário em áudio. A gente lançou o Cronenberg Essencial, tem um David Cronenberg comentando inteirinho, Videodrome. Então, assim, eu acho que acrescenta bastante se você ter o que eu falo sempre, né? Que é conviver com os filmes. Não basta você assistir, né? Primeira vez você vê, você quer saber como termina a história. Sim. Mas aí depois você tem que conviver, que é ver como o filme é feito. Até você ter ideias que você vai fazer e você poder comparar, poder analisar. Então, é um prazer. O legal da mídia física é isso. Não vai sair do ar. Ou seja, ninguém vai tirar porque está com pouco espaço no streaming. Precisa tirar o filme não está mais disponível lá. Você sempre está na sua locadora em casa, né? No seu streaming em casa, você vai ter lá as caixinhas, vai poder consultar como se fosse um livro, que você pede. Não, e você falou essas coisas... A parte da legenda que você falou da tradução é essencial, porque esse era um dos principais problemas que eu tinha, porque muitos filmes que eu queria caçar de ficção científica não eram da Inglaterra ou dos Estados Unidos, que é mais fácil, né? Então, a língua inglesa, querendo ou não, mesmo se não tiver legenda, você até consegue captar. Mas, poxa, uma ficção científica japonesa, esquece, assim. Então você tem que ter uma boa tradução. Eu lembro até, o Daniel, a gente vive brincando com isso. Tinha um filme que eu assistia no cinema em casa, não era de ficção científica, tá? Mas eu assistia no cinema em casa e, posteriormente, muito tempo depois, eu falei, nossa, deixa eu pegar, fazer um carinho na minha memória afetiva e assistir esse filme de novo. Aí eu baixei ele e a tradução era outra história. Era outra história, assim, outra coisa totalmente diferente.
parecia Tela Class, sabe? Era uma outra história remontada. Mas, enfim, a questão da tradução é importantíssima, principalmente na questão da ficção científica, que na maioria dos filmes, eles são muito verbais, né? Então, você passa muita coisa da história pela própria natureza da ciência em si, acaba sendo filmes muito verborrágicos. Então, se você não tiver uma tradução boa, você perde uma boa parte da experiência do É filme. mais se você pegar uma sci-fi dos anos 50, que você tem muito exposição, né? Então, hard science, naquela coisa, naquela... Todo aquele daquela carga de informação científica para justificar aquelas teses, aquela situação. Então, assim, se você pega uma ficção científica que é mais hard science, hard sci-fi, você vai perder muito numa tradução ruim. E é uma coisa que, assim, eu sempre procuro revisar, tenho revisores também. Eu fico bem atento, porque às vezes é um trabalho difícil para o tradutor. Porque às vezes são jargões específicos de determinadas áreas da ciência que estão aí, são colocados nos diferentes filmes. Depende E fã de sci-fi é muito chato com isso. Chato, exatamente. Então, assim, é importante ter essa tradução, é importante ter a qualidade de imagem, porque sci-fi, ela é, além da especulação, né, imaginativa, é uma especulação no cinema visual. Então, você tem, por exemplo, filmes que vão trabalhar não só na fotografia em cores, claro que você tem trabalhos aí psicodélicos, trabalhos plásticos, mas a própria fotografia PB também muito bem trabalhada. Então, se você tem uma cópia ruim, isso ela impede, digamos, de você usufruir dessa fruição estética do filme por parte do espectador. Sim. Então, atrapalha, né? Então, por isso que eu falo, até uma especialidade minha, que eu sempre pesquisei, foi o Mário Bava. O Mário Bava foi sendo valorizado hoje, visto como mestre do cinema fantástico, do cinema macabro italiano, justamente pela redescoberta que foi feita através de boas cópias restauradas, nas versões integrais, cópias no formato correto, para ver o trabalho plástico que ele fez nos filmes. Então é essencial, um subgênero como o giallo, é essencial você ter aquela experiência visual e estética. Se você não tiver com uma cópia boa, isso se perde, né? Então eu acho que é muito rico você ter realmente, assim, o melhor contato possível com esses filmes. Não, e a gente comentou lá no começo, né? Você falou da questão da importância histórica. Associando a importância histórica com essa questão da experiência, teve um lançamento de vocês que para mim é um dos meus favoritos, que é o Sci-Fi do Leste Europeu, que tem o filme Olomeia, que é o filme que estava disputando com 2001 e Solaris. E disputando como? Também sendo filmado em 70mm. Ou seja, se você não tem essa experiência... E assim, Olomeia não é um filme que você achava por aí... Não, você não achava. Então, imagina só, fã de sci-fi hardcore, ele tem uma peculiaridade, do pessoal do terror também. Mas o de sci-fi, assim, ele tem um perfil, assim, de realmente pesquisador. Então, ir atrás. Quando você falou a questão dos extras, realmente, essa coleção, sem os extras, não é a mesma coisa, porque isso aqui é a cara do colecionador, do entusiasta de ficção científica. Então, imagina, você lançar Olomeia, por exemplo, no formato errado, você vai perder, primeiro, a experiência cinematográfica, em primeiro lugar, mas, em segundo, você vai perder a importância histórica desse filme. Porque uma coisa importante é assim, tem muitos filmes maravilhosos aqui nessas caixas, mas também tem alguns filmes que você fala, ok, esse aqui eu não gostei, esse aqui eu não acho legal, tal. Entretanto, para um entusiasta, pesquisador, estudioso de sci-fi, é muito importante ter o contato dessas obras. Então imagina, Olomeia, eu não gostei do filme, mas se você visse esse filme no formato errado, você perderia todo o contexto histórico que ele tem, né? Então, isso eu acho essencial, o modo como vocês tratam esses filmes. E, Fernando, vamos para as perguntas mais difíceis agora. Qual foi a caixa mais especial que você lançou? Não necessariamente a que tem os melhores filmes, na sua opinião, mas assim, a caixa que por algum motivo foi especial. Quero que você me fale qual e o porquê. Olha, é difícil escolher apenas uma caixa, né? Porque são muitas aí. Vou falar aqui da coleção principal, vamos ver se eu pego a certa, porque tô vendo aqui coisa, você vê, em casa de ferreiro, espeta de pau, você até brinca, né, porque eu sou o criador, o curador e idealizador dessas caixas, mas nem eu lembro exatamente de todas quais filmes estão, né,
Eu gosto muito, eu acho, vamos ver se eu peguei certo aqui. O volume 2, que é justamente, posso pegar? Pode, fica à vontade. Que é essa caixa, né? Tem o James Ernest aqui, o Monstro do Ártico, né? A primeira versão do The Thing, né? Esse filme é muito... gosto muito do filme. E, claro, essa coleção foi bacana porque a gente já foi fazendo, dando continuidade a toda essa experimentação visual com essas cores vivas, né? Muito fortes aí de sci-fi, né? Que lembra toda essa tradição que vem lá das revistas, né? Das Amazing... das revistas pulp de ficção científica, tá? E aqui também tem o Scanners, Robinson Crusoe em Marte, no mundo de 2020, né? Silent Green People, O Homem dos Olhos de Raio-X. Então essa da coleção principal é uma das mais especiais. Poderia falar das 5, se eu não me engano, que tem o Alphaville, o Westworld. Tem várias outras. Tem uma que tem o Adoro, que tem o Vampiros de Almas e o Segundo Rosto. O Second, John Frankenheimer, que é um filme maravilhoso. Todas as coleções são muito especiais, né? E, claro, dos spin-offs, não posso deixar de citar, ele falou muito bem, acho que são 2 que eu chamo a atenção, que é justamente o Leste Europeu, né? Que é essa caixa linda aqui, com essa arte do Hotel do Alpinista Morto. Aliás, uma parceria aqui versátil com Formiga Elétrica. Agradecer muito o Daniel, o Paulo, o Rafael, o Gustavo aqui pela parceria de produzirem os extras, os vídeos, que nós não tínhamos extras desses filmes muito raros, de uma rica tradição de um amplo arco de países do leste europeu. Então vale muito a pena. Agora o volume 2 já está em pré-venda, aliás. Então isso foi muito bacana. É justamente a função da mídia física, trazer esses filmes que não estão acessíveis aí nos streamings, filmes muito raros. E, por fim, destacar esse, que é a sci-fi japonesa. Também está chegando agora o volume 3, que mostra que a tradição japonesa vai muito além do Kaiju Eiga, né? E que Tokusatsu, você tem uma tradição muito rica aqui de sci-fi japonesa, e filmes espetaculares, né? Como Gokê, né? Lá da Shoshiko, tem vários filmes muito interessantes, o Matango, né? E o Monstro da Bomba H. Aliás, esse Monstro da Bomba H, ele forma uma trilogia aí de mutações provocadas pela bomba atômica, que é um tema onipresente, né? Godzilla, só falar do Godzilla agora, que tá até com um remake aí inspirado, muito elogiado, né? Godzilla Minus One, que é a gente lançou nessas 3 caixas, a gente lançou esse Monstro da Bomba H, Vapor Humano na segunda, e agora na terceira tem o Homem Elétrico, né? Então, o segredo do Homem Elétrico, alguma coisa assim, que é uma trilogia. Então, isso que é bacana, quem forma as coleções acaba completando aí esses pedaços aí da história da sci-fi no cinema, né? Então, todos eles são especiais, todos eles vão ter filmes dos mais conhecidos aos filmes menos conhecidos. Então, garanto que por mais que você conheça a ficção científica, por mais que você estude, sempre vai ter um filme aqui que você vai ser uma descoberta. E eu acho que é esse o grande tesão, né? Que quando você tem ficção científica, quem gosta... Eu lembro quando era molequinho, comecei a ler Júlio Verne. Puta, era fascinante você ler aqueles livros, né? E aquela descoberta a cada capítulo, a cada invenção. Ou, por exemplo, pegar o quadrinho Os Viagem ao Interior de uma Moeda, do Brick Bradford, né? É fantástico aquilo lá, assim, é um nível de imaginação, né? E esse senso de aventura, o senso da descoberta, que eu acho que também é essencial na vivência de sci-fi, na vivência de quem lê, de quem vê filme sci-fi, esse grau de descobrir novos universos. Exato. Com tudo que eles contêm, uma nova visão, um novo modo de olhar e pensar o mundo. Exato. Eu não consigo escolher exatamente uma caixa, mas eu vou falar de 2 especiais. Uma é justamente o volume 3, por causa do Fase 4. E por que isso? Se você ainda não assistiu o filme Fase 4, A Destruição, veja pra ontem, assim, porque é um filme fenomenal, primeiro de tudo, e é uma ficção científica. Eu odeio usar esse termo, mas eu digo que é obrigatória, tá? Toda vez que a gente fala de arte e tal, eu sempre evito falar que é obrigatório, mas nesse caso é com certeza.
E por vários motivos. Primeiro porque, assim, eu sempre fui um consumidor voraz de ficção científica em diversas mídias. Quadrinhos, cinema, literatura. Só que, como a gente comentou anteriormente, a ficção científica tem uma característica de ser muito verborrágica, né? E muitas vezes é uma necessidade da história, essa verborragia, para falar exatamente o que está acontecendo. O Fase 4 foi o filme que a primeira vez que eu assisti, eu estava na faculdade de cinema na época. E eu tinha uma dificuldade de achar, claro, tirando 2001 e tudo mais, né? Eu tinha uma dificuldade de achar ficção científica que passe a história quase que puramente pela imagem. E a introdução do Fase 4, o Sol Bass te faz acreditar que formigas ganharam inteligência sem falar uma palavra, só com a montagem. É uma aula de montagem. É uma aula de montagem a introdução desse filme. Desde o meu primeiro curso de ficção científica, que eu ministro ficção científica, eu sempre mostro essa introdução porque ela é fenomenal, não só para fã de ficção científica, mas qualquer um que goste de linguagem cinematográfica, porque realmente é uma aula. Então, assim, é muito especial ter vindo esse filme finalmente com uma qualidade de imagem boa, assim, para mim e tal. Então, essa caixa é muito especial. E, claro, a outra caixa especial, o Fernando já mostrou, o clássico sci-fi leste europeu. Por quê? Porque nós, o Formiga Elétrica, como o Fernando falou, nós fizemos aqui os extras, então tem vídeo meu falando do Vampiro de Ferati, do Elomeia, tem vídeo do Daniel falando do Hotel do Alpinista Morto, tem vídeo do Rafael Ranieri, e tem um vídeo de um bate-papo de nós três, eu, o Rafa e o Daniel, falando o geral sobre ficção científica do leste europeu. Então, assim, foi muito especial porque a gente já tinha escrito textos para Versátil, mas, assim, eu consumia a Versátil muito como fã de cinema e fã da Versátil e gostava muito dos extras. Então, assim, ter a gente do Formiga Elétrica nos extras é quase um ciclo se fechando. Então, isso é muito especial. Agradeço em nome do Formiga Elétrica pelo convite também de novo. E, pessoal, é isso. Assim, se você é fã de ficção científica e, porventura, ainda não conheça a coleção Clássico Sci-Fi, inclusive os spin-offs, para ontem, porque tem muita coisa boa, muita coisa importante e histórica aqui. E como a gente ressaltou, com uma restauração de primeira, tradução também ímpar, tá bom? Então, vale muito a pena. Fernando, algum recadinho final aí pro pessoal que está nos assistindo? Olha, agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? E reforçar, né? Acho que esse convite às pessoas que apoiem a mídia física, assim, o DVD não acabou, né? Que é ao contrário que muitas pessoas falam, mas você ainda vê DVD, você ainda tem aparelho de DVD, né? Então o DVD continua, né? A mídia física aqui no Brasil, não só a Versátil, como outras empresas independentes têm lançado, né? A gente lança mensalmente aí pacotes temáticos de diferentes cinema de gênero, cinema de autor, e sempre com o mesmo propósito, né? Trazer filmes com boa qualidade, com extras, né? E agora também com os livros, né? Que acompanham os pacotes. O pessoal do Formiga Elétrica tem escrito, né? Nesses livros, colaborado com textos. Então, recomendo não só a mídia física, vocês entrarem lá no versatilhv.com.br, acompanhar a coleção, mas também comprarem os livros, porque aí a experiência se completa. É um ciclo, né? Que você vê os filmes, vê os extras e lê os textos, os ensaios críticos sobre os filmes da coleção. Então é muito gratificante, né? E enriquecedor, né? Porque eu acho que a Sci-Fi tem disso, né? Ela é food for thought, né? Ela é um alimento para o pensamento, um alimento para o cérebro, né? E a Sci-Fi tem, digamos, esse caráter educativo e formativo para o público, né? E a gente fica feliz de fazer parte dessa ponte do conhecimento proposto aí pela Sci-Fi, aí o cinema em geral. Então é isso. Então acompanhem e apoiem a mídia física, porque precisamos aí sempre do apoio dos colecionadores. Isso aí, pessoal. Lembrando mais uma vez que neste sábado, dia 9 de dezembro de 2023, tem o evento Encontros Elétricos, que inclusive vai contar com uma palestra do Fernando Brito falando sobre sci-fi dos anos 50 no cinema. Então, lembrando, o evento tá imperdível, garanta já seu ingresso no link na descrição. E se você viu o vídeo até aqui, eu agradeço demais você. Para ajudar um pouco mais o Formiga, faz o seguinte, dê um like aí no vídeo e inscreva-se no canal para receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for ao ar. Beleza? Então, é isso, pessoal. Até semana que vem.